né? Mais uma aula hoje ali sobre como a gente pode criar então o nosso modelo, o nosso projeto, já com as informações, atrelando as informações necessárias, né? Para o nosso projeto realmente ser considerado um projeto feito em BIM, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vou entrar aqui no meu corte e vou dar uma olhada ali como que tá as minhas elevações. Aqui no meu template ainda ficou alguma sujeirinha aqui. Só vou deletar ele aqui, essas questões aqui não me interessam. Vou trabalhar com o meu arquivo limpo mesmo. O térreo, nesse meu projeto, eu vou colocar o nível térreo nos nível 0, né? E já vou jogar aqui, copiar na verdade esse meu nível térreo para baixo. Vou dar CO, ou vocês podem vir no comando aqui em cima, copiar. Colocar ele aqui a 3,80 para baixo. Nesse projeto aqui em questão a gente vai ter um subsolo, beleza? Não está aparecendo aqui para mim porque a minha vista está recortada. Vou tirar o recorte e já está aparecendo ali então o meu nível que eu acabei de criar, beleza? Vou trocar aqui então essa, como ele está aqui escrito, vou colocar subsolo e beleza. Então eu vou iniciar esse nosso modelo pelo nosso nível subsolo, beleza? Então aqui não tem nenhuma planta criada para eu começar a trabalhar em planta, né? Então como que eu faço para criar uma planta? Vou na aba vista, vistas de planta, planta de piso. Aqui então vou colocar o subsolo, dar um OK. Então ele já criou aqui para mim. Aqui ainda tem aqui um vínculo, vou deletar ele também. Nosso arquivo então está limpinho aqui. Vou então a ideia desse projeto aqui então é um projeto real, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês. E esse projeto, tá? Na verdade um levantamento. O que eu vou colocar então aqui nesse meu projeto? A gente vai modelar a partir de um CAD já feito, né? Então já está executado lá nessa obra. A gente vai passar então o levantamento para o nosso arquivo em Revit. Como que eu vou vincular então esse meu arquivo CAD para começar a trabalhar? Vou vir aqui em inserir, vínculo de CAD. Vou procurar então o local que está salvo esse meu arquivo. Com o local selecionado, tem que se preocupar em duas principais opções aqui. A primeira delas, né, unidade de importação. Então, se vocês nunca tiverem mexido aqui, ele vai sempre vir com autodetectar. Esse autodetectar do Revit raramente funciona corretamente. Então, sempre indico para vocês irem lá no CAD, dar um dist lá, ver como é que tá feito, como é que foi feito as medidas, né? Aqui nesse caso foi feito em metro, já vou colocar aqui em metro. A segunda questão é esse posicionamento. Então, o posicionamento a gente tem que colocar, se vocês não tiverem mexido, provavelmente vai vir com alto centro para centro. Eu vou colocar aqui manual centro, para que o meu arquivo CAD não venha lá deslocado lá longe, né? Porque muitas vezes o pessoal não se preocupa com o ponto zero lá no AutoCAD. E aqui, quando a gente está trabalhando em BIM, né, isso daí é um dos requisitos mais importantes ali que a gente tem que trabalhar. Estou trabalhando aqui no meu nível subsolo, então já está ali selecionado. Vou dar um abrir. Vai carregar aqui então meu arquivo CAD, né? Demora um pouquinho ali o processamento. O arquivo é um pouquinho grande. E não apareceu nada. Por que não está aparecendo nada? Provavelmente que deve estar recortada a minha vista no ponto onde o meu CAD está inserido. Então tá lá. Se a gente tira o recorte da vista, né? Então a gente pode ver que o nosso arquivo então veio deslocado, né? Por isso que quando eu ativo aqui meu recorte não aparece nada. Então aqui ele está aparecendo. Vou puxar então mais próximo ali a nossa caixa de recorte do nosso projeto. Puxar ele mais ou menos aqui visualmente. Nossa caixa de recorte está ali. Essa aqui é a nossa planta então do nosso subsolo do nosso projeto. Eu vou então, o que eu vou fazer agora? Vou aumentar um pouquinho essa minha caixa de recorte para ficar aqui meu projeto dentro dela. Beleza. Primeira coisa então também, segunda coisa na verdade depois das elevações, né, é que a gente tem que verificar no nosso modelo, é a questão dos níveis. Tá? Então vou aplicar aqui um modelo de vista que a gente já tem criado, estudo preliminar plantas, esse aqui eu quero minha visualização, como é que ela vai ficar. Vou mexer aqui nesse meu modelo de vista. Vou vir no modelo de sobreposição e vou lá naquela opção de terreno que a gente viu lá na primeira aula. Terreno, e aqui eu vou ligar o ponto base do projeto, ponto de levantamento topográfico e a origem. Ok, ok.
Então a nossa origem não está aparecendo aqui, provavelmente porque ela está vinculada sem valor de elevação. Então o nosso subsolo, né, como está abaixo do nível 0, não vai aparecer mesmo. Então a gente vindo aqui no térreo, olha, ó, já está aparecendo lá então. Eu vou ter que deslocar, na verdade o que, que eu quero fazer? Né? Eu quero que meu arquivo, nossa coordenada, nosso ponto 00 do nosso DWG, fique no canto do elevador. Como é um levantamento, então eu não vou ter o levantamento topográfico. Mas uma questão que vai ser reformado aqui então e não vai ser alterado é esse nosso cantinho aqui do elevador. Tá? Então esse é um ponto interessante já para vocês verificarem antes de sair desenhando qualquer coisa, né, modelando, vocês verificarem qual que é o ponto base ali 00 que vocês vão estar definindo. No nosso caso é o canto do elevador, que eu vou puxar ele aqui então para o meu ponto base do projeto. Reparem, tá, pessoal, que eu não mudei o meu ponto base para o meu ponto ali do CAD. Porque senão ele não vai ser mais 00. Ele vai alterar o seu valor, né, para um valor aqui deslocado com relação ao nosso levantamento topográfico, que nem a gente viu na primeira aula. O ideal, então, é a gente sempre mover o CAD para o nosso ponto que nós desejamos. Olha, então ele alterou seus valores. Então, norte-sul, 247, leste-oeste, 401, com relação ao ponto de levantamento topográfico. Não é isso que a gente quer, né? A gente vai deslocar o nosso CAD aqui para os nossos pontos. Então, vou pegar o meu CAD, deslocar ele para cá. Beleza? Então, agora sim, nosso modelo já está vinculado, com nosso arquivo em CAD, né, já está vinculado com as coordenadas corretas. Já estamos com as elevações criadas. Então agora sim a gente pode começar a pensar, a criar realmente as nossas paredes. Tá? Então vou voltar lá para o subsolo. Voltando aqui então para o subsolo, eu vou começar a criar minhas paredes. A gente pode vir aqui na aba Arquitetura, Paredes, ou digitar o comando de atalho WA. WA, então ele cria as minhas paredes. Então criei uma parede aqui de enchimento, só para vocês verem. Aqui eu vou criar uma cota, então rapidinho, só para ver qual que é a espessura da parede. Então a espessura da minha parede está com 15, tá? A gente não vai se preocupar muito com o detalhe aqui de cada camadinha da parede, porque já é uma parede existente, tá? O pessoal lá então do levantamento não nos passou aqui, então a gente vai criar uma parede genérica mesmo de 15 centímetros. Então vou colocar aqui uma parede. Vou editar o tipo dessa parede de 2 centímetros e vou colocar aqui. Duplicar. Parede genérica 15 centímetros. Beleza? Dou um OK. A estrutura eu vou editar então a estrutura da minha parede. Vou colocar aqui a espessura dela 15 e alterar o material. Procurar aqui então a alvenaria. Colocar aqui só uma representação de alvenaria que a gente já tem criado. Nas próximas aulas eu vou mostrar um pouquinho sobre as configurações de materiais, para que vocês também tenham os materiais próprios de vocês aí configurados, beleza? Então agora sim eu tenho minha parede aqui 19 e eu poderia então, né, sair modelando aqui já corretamente. Por que eu desenhei aqui para cima? Tem algumas propriedades que a gente tem que verificar antes da gente sair também desenhando aqui nossas paredes, que são duas delas, a restrição base e a restrição superior. A gente sempre, quando a gente está trabalhando ali com as ferramentas BIM, a gente tem que ganhar produtividade, né? Então, restrição superior, sempre vou colocar o meu nível que está logo acima. Então, aqui o térreo. E aqui o meu nível no deslocamento superior eu vou colocar 0. Então, o que eu estou falando para o Revit? Ó, eu quero que você comece a minha parede, então, no menos 13. E ela vá até ao nível térreo. Então, começando no menos 13, então a menos 13 com relação ao nível subsolo, e eu estou falando para ele ir até ao nível do térreo. Por que eu coloquei esse valor de menos 13? Porque aqui a gente tem uma viga baldrame que fica embaixo dessa nossa parede, que está mais ou menos ali a menos 13 centímetros com relação ao nível do subsolo. Tá? Então isso daí também é uma informação importante, caso vocês não saibam, estão desenvolvendo ainda um estudo preliminar de arquitetura, vocês poderiam colocar muito bem aqui um valor 0, né? Depois, quando tiver o projeto estrutural lançado, vocês vêm aqui e corrigem esse nível da parede de vocês. Beleza?
Então aqui eu vou dar um delete. Vou colocar aqui então de volta aqui o meu nível térreo, 0. E vou começar então a desenhar essas paredes aqui perimetrais. Aqui desenhei, não vou desenhar todas, né? Só desenhar aqui um exemplo, só para a gente ver no 3D. Então aqui está feitas as nossas paredes. A gente entrando aqui no nosso 3D, a gente já pode então visualizar aqui nossas paredes criadas ali no nosso nível subsolo. Vou ocultar aqui esse WG. Então as nossas paredes que a gente acabou de fazer estão lá. Então, como eu comentei com vocês no início do vídeo, né, a ideia não é a gente mostrar detalhes sobre a parte da modelagem, tem diversos vídeos aí para vocês, mas é como a gente vai alimentar essas informações aqui no nosso modelo. Tá? Então, na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho mais sobre as informações que a gente tem que atrelar nessas nossas paredes, como que a gente pode fazer isso daí, para nossa exportação lá do nosso IFC sair já corretamente conforme é demandado. Tá? Então, pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, deixa um like, tá? Não se esqueça de se inscrever também no canal. E caso desejem algum vídeo futuro com alguma explicação, vocês podem deixar também aí nos comentários. Muito obrigado, até logo.